Neste vídeo vamos iniciar o estudo dos sistemas não lineares. Comecemos por falar do teorema da existência e unicidade. Portanto, seja x' igual a f de tx um sistema não autónomo, onde f é uma função definida no intervalo aberto para o tempo e definida num conjunto aberto para a posição em Rn. Ora, se f for uma função contínua e se todas as derivadas parciais das componentes de f em ordem a todas as variáveis espaciais x, j, forem todas contínuas também, então existe de facto uma única solução para cada condição inicial, no sentido em que existe uma função que está definida numa vizinhança do intervalo t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, passa no ponto em causa e satisfaz a equação diferencial. Se houver outra solução que satisfaça as mesmas condições, então elas têm que coincidir na interseção dos domínios em T. Ora, se aplicarmos este teorema às equações de ordem superior, vamos ver que, usando as variáveis auxiliares z0 igual a y e por aí fora, até a n-1 derivada de y, obtemos um sistema desta forma, z0', portanto a derivada de cada variável é sempre a próxima variável, até que quando chegamos à última variável, obtemos a derivada de zn-1 que corresponde a y de ordem n. Portanto, isolando a derivada de ordem n de y, vamos obter do lado direito esta expressão. Quando é que esta expressão é contínua? Quando o f e todos os a's são contínuos e mais ainda o a n de x é diferente de zero. Portanto, se nós considerarmos a função assim definida, nas variáveis z e t, z e i, então a expressão que aparece na última entrada é esta fórmula que está aqui, que vem da equação diferencial de ordem n. Quanto ao domínio das soluções, nós podemos dizer nas condições do teorema da existência e unicidade para um sistema autónomo definido em Rn e o intervalo do tempo é R, já que T não aparece aqui explicitamente, então ou as soluções crescem infinitamente dentro do domínio de cada uma delas, ou então se estiverem dentro de um compacto, ou seja, a norma não passar de um certo valor k, o domínio da solução pode ser estendido a R. Vamos recordar duas equações diferenciais, a primeira y' igual a y², que continha soluções que escapavam para infinito, ou seja, uma situação aqui deste género, em tempo finito. Portanto, o t não precisa de estar definido em R para que elas cresçam infinitamente. Por outro lado, uma equação diferencial com uma singularidade em que nós vimos que havia soluções entre 0 e 1 que não estavam definidas em R. Ora, vamos estudar agora a linearização em torno do ponto de equilíbrio. Vamos começar com um exemplo. Primeiro vamos calcular os pontos de equilíbrio, igualando a zero a função f. E obtemos assim 5 pontos de equilíbrio, conjugando as condições que estão aqui, que vêm de cada uma das equações. Ora, utilizando um software, nós podemos ver exatamente o comportamento das trajetórias em torno dos pontos de equilíbrio, em termos de classificação. Vemos que todos os pontos são pontos de célula, exceto o ponto do meio, que é um centro. Ora, se nós derivarmos a função do nosso campo vetores em torno de cada ponto de equilíbrio, nós obtemos um sistema linear, ao qual vamos chamar a linearização de x' igual a f em torno de P. Ora, a nossa intuição, o que é que nos diz? Se nós estudarmos este sistema para cada um dos pontos de equilíbrio, talvez se possa dizer alguma coisa em relação à classificação desse ponto de equilíbrio. Então vamos ver no nosso caso, a função f tem a primeira componente dada por x', a segunda componente dada por y'. Vamos construir a matriz derivada, relembrar na primeira linha as derivadas da primeira componente, na segunda linha as derivadas da segunda componente. Neste caso temos menos 2xy para a derivada em ordem x, depois a derivada em ordem y é um menos x², que é o coeficiente y. Embaixo, de forma análoga, temos estas duas funções. Então, substituindo primeiro para o ponto 0,0, ponto P1, vemos que obtemos a matriz 0,1 menos 1, 0. Os valores próprios desta matriz são mais ou menos i. Ou seja, de facto, o 0, 0, 0, a origem é um centro do sistema linearizado. Para o ponto 1, 1, por exemplo, nós obtemos a matriz menos 2, 0, 0, 2, os valores próprios estão aqui, nem sequer é preciso irmos calculá-los, sendo uma matriz diagonal,
eles estão automaticamente, são automaticamente valores próprios. E o que é que nós vemos? Sendo um positivo e outro negativo, nós podemos dizer que é um ponto de cela, da linearização também. Todos os outros pontos de equilíbrio iriam dar os mesmos valores próprios, portanto a conclusão seria a mesma para a linearização. Então vamos ver se temos um argumento teórico que nos possa dizer que de facto a linearização que pode caracterizar completamente os sistemas não lineares, pelo menos numa vizinhança dos pontos de equilíbrio. O que diz o teorema é que se nós tivermos um sistema autónomo x' igual a f de classe C1, P é um ponto de equilíbrio, e se a parte real do valor próprio for diferente de zero, para todos os valores próprios da matriz derivada calculada no ponto de equilíbrio P, então de facto existe uma vizinhança em que, ou tal que, os dois sistemas são equivalentes. O sistema linear reduzido a essa vizinhança e o sistema não linear reduzido a essa vizinhança e o sistema linear correspondente calculando no ponto de equilíbrio P. Em termos geométricos, o que diz, por exemplo, para um ponto de célula, é que nós podemos, de facto, associar um conjunto ao longo dos quais as trajetórias se afastam, exatamente como a direção própria com o lambda positivo, e um conjunto ao longo do qual todas as trajetórias se aproximam do ponto de equilíbrio, exatamente de forma análoga ao conjunto no sistema linear correspondente ao valor próprio negativo. Todas as outras órbitas terão órbitas correspondentes e o comportamento é, de facto, pode ser visto como equivalente. Então, no nosso exemplo, o teorema de Hartmann-Grobman, na verdade, diz que se a parte real é igual a zero, nada se pode concluir. Portanto, o centro que nós obtivemos pela linearização não é garantido que seja um centro no não linear. Isso quer dizer que pode haver centros no linearizado que correspondam a outro tipo de pontos de equilíbrio no sistema não linear original. Quanto aos pontos de célula, temos de facto a garantia que são pontos de célula porque os valores próprios são diferentes de zero. A parte real dos valores próprios é diferente de zero.